Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso Tribuna Independente de hoje, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil, como acontece sempre às quintas-feiras. Tema do nosso Tribuna: a saúde pela visão complementar e preventiva pela medicina sistêmica. Nós vamos saber o que é a medicina sistêmica e como funciona a medicina sistêmica. Nosso entrevistado é o Dr. José Irineu Golbspan. Ele é médico nutrólogo, é também com formação complementar em medicina ortomolecular, homeopatia, medicina chinesa, homotoxicologia e terapia por informação biofísica. As perguntas vocês podem mandar, como sempre, pelo telefone 51 3391 8432. Repito, 51 3391 8432. Ou pelo e-mail estudiors@redevida.com.br. estudiors@redevida.com.br. Se mandar e-mail, por favor, identifique a cidade de onde você está mandando a sua pergunta. Meu caro Dr. José Irineu Golbspan, é uma honra e um prazer tê-lo conosco no Tribuna Independente de hoje. Eu que agradeço o teu convite, Sérgio. É um prazer estar aqui. A sua identificação principal aqui é médico nutrólogo. Depois tem uma série de pós-graduações, é uma lista de pós-graduações aqui. O que faz um nutrólogo, doutor José? O nutrólogo é um médico que trabalha com a nutrição do paciente. Normalmente, o médico nutrólogo ele estava restrito aos hospitais, né? Se você tem um paciente em coma, você tem um paciente internado, quem faz o cuidado, determina o que vai ser posto no paciente, seja interal ou seja venoso, é o médico nutrólogo. Hoje a nutrologia se abriu para a clínica, que você faz então a suplementação do que as pessoas precisam, e isso veio derivado da ortomolecular, né? Que a ortomolecular eram os médicos que não tinham formação em nutrologia que faziam a suplementação, que é a base da medicina ortomolecular. E hoje a ortomolecular está dentro da nutrologia e ela é usada como suplementação, vamos dizer assim, é a clínica da suplementação. A nutrologia não tem muito a ver com a nutrição, são coisas diferentes. É um pouco diferente. São primos, mas não são irmãos. Seria como o psicólogo e o psiquiatra, né? O psicólogo é uma formação e o psiquiatra é o médico. E a nutricionista é uma formação separada e o nutrólogo é o médico, né? O psiquiatra receita medicamentos. O psicólogo não receita. Nós, como médicos, podemos usar doses de suplementação alta e medicamentos associados, enquanto que a nutricionista pode até prescrever suplementação, mas ela tem que estar restrita às doses mínimas do FDA. Ah, sim. Então, a diferença é essa aí, basicamente. A diferença é basicamente essa. Bom, e a medicina sistêmica? O que é isso? Pois é, a medicina sistêmica, ela vem derivado da teoria dos sistemas, que é uma teoria que vem desde 1950, que foi aplicada em várias áreas, começou com a área militar, depois da Segunda Guerra, em que foram juntadas várias cabeças de cientistas, principalmente neurocientistas e técnicos, para desenvolver toda uma área de como é que se faria o controle e o gerenciamento. E aí, quando começaram a estudar, eles viram que todas as estruturas trabalham com sistemas. Depois isso se abriu em dois grupos. Um grupo foi o que desenvolveu os computadores, toda essa tecnologia digital que se usa hoje é derivada da teoria dos sistemas. E um outro grupo foi para a parte da biologia e a parte da vida, dos sistemas vivos. E como é que se viu? Que todos os seres vivos trabalham como sistemas, só que são sistemas abertos. Como é que é um sistema aberto? Um sistema aberto, ele funciona com entrada de informação, processamento de informação, uma parte dessa informação é integrada ao sistema e uma parte é eliminada. Eu sempre dou dois exemplos. A nossa conversa aqui é assim, eu estou lhe dando informação, você processa essa informação, uma parte você integra e uma parte você elimina. Quando você come, você absorve informação bioquímica, processa essa informação bioquímica, integra uma parte, elimina a outra. Então, todos os sistemas vivos funcionam assim, nesse sistema. Quais são as duas características desse sistema aberto?
ele, conforme ele vai integrando, ele vai aumentando a sua complexidade. E, ao mesmo tempo, ele consegue se autorregulando. E ele vai se autorregulando. Explica melhor isso, vai aumentando. O que aumenta nesse Vou processo? te dar um exemplo de complexidade. Tem um exemplo que eu li num livro que eu achei muito interessante para explicar. Você imagina que você tem uma bacia grande de água, ela está num nível de complexidade. Aí você faz um buraco no fundo dessa bacia e começa a sair água. Então você começa, as informações que entram são os vetores de força, ou seja, tu tem a força para baixo que empurra a água para baixo. Aí ela encontra a parede do buraco, entra outra força assim. Aí bate na parede daqui, entra outra força. Então cada vez vai entrando força, aquilo fica irregular e ela vai entrando cada vez mais informação, ela vai processando até que ela atinge o que eles chamam de um novo grau de ordem ou de complexidade. Qual é que é? O redemoinho. Isso você tem na sua pia, né? Você tira a tampa, ele fica irregular e daqui a pouco ele se estabiliza num novo nível, que é o redemoinho, que é um novo nível mais complexo. É assim que foi sendo a evolução darwiniana das espécies, foi assim, né? Cada vez vai tendo mais e mais complexidades. Um sistema complexo que nem o ser humano é um sistema com outros sistemas dentro dele, ou seja, são sistemas dentro de sistemas. Exemplo, eu sou um sistema, dentro de mim eu tenho outros sistemas, sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema neurológico, sistema imunológico. Esses sistemas têm outros subsistemas. Sistema digestório, você tem estômago, você tem fígado, você tem pâncreas. E esses, que são chamados órgãos, que são mini-sistemas. Esses mini-sistemas têm outros subsistemas, que são as células. E as células têm dentro delas outros subsistemas. Então você vai vendo que vai cada vez mais complexo. De pequenas organelas, que são os órgãos dentro dos sistemas dentro da célula, aí vai para a célula, da célula para órgão, de órgão para sistema, e aí você tem um grande sistema que é o sistema humano integral. Então, a medicina sistêmica é exatamente olhar o ser humano como um sistema complexo e tentar identificar as alterações do sistema, que é o que nós chamamos doenças. Claro que o sistema, ele joga toda a alteração para um ponto só. E esse ponto é o ponto de menor resistência, esse ponto que sofre o processo. Então você sofre a doença. Então você tem um desequilíbrio geral, que gera um desequilíbrio no rim, e esse rim faz a pedra. Normalmente se considera a doença só a pedra no rim, mas na verdade aquilo é consequência de uma alteração sistêmica. Você tem duas maneiras de tratar. Uma é olhar a pedra no rim como uma situação isolada que apareceu per se, e aí você tira a pedra e vai resolver. A outra é a nossa de olhar aquilo como um sistema que desajustou e tentar reorganizar o sistema para desaparecer o processo de fabricação de pedra. Independente de ter que tirar pedra ou não, né? Mas sim a questão da formação da pedra. E assim todas as doenças são vistas dessa maneira. Tudo como um sistema. Tudo bem. A parte da pedra fica perfeitamente entendível. Claro. A gente tem um cálculo renal, é feita uma tomografia, uma cintilografia, ou o que seja, identifica onde está, e aí define-se se vai fazer a cirurgia ou vai céu aberto, ou vai usar ultrassom, ultrassom para quebrar. Enfim, as alternativas dentro do processo do cálculo renal. Como esse cálculo renal veio de algum lugar, foi o que eu entendi, do processo sistêmico, aconteceram coisas no corpo do cidadão que está sofrendo horrivelmente com o cálculo, aconteceram coisas que culminaram naquele cálculo. A medicina sistêmica busca descobrir o que fez o cálculo aparecer, é isso? Isso, você procura entender por que o organismo está fazendo aquele cálculo, para desfazer esse processo. Sim. E aí não ter mais cálculos. Não ter mais. Aí você não vai ter mais. Que forma isso é perceptível? De que forma a medicina sistêmica pesquisa esse processo? Você vai usar a consulta, que é uma consulta longa, porque se é o sistema, você tem que analisar todo o sistema. Então passa a ser uma consulta mais longa, não pode ser uma consulta localista, né? Tem que ser uma consulta generalista. São consultas de 1h30, 2 horas. Depois você vai pedir exames. Exames, vamos dizer assim, funcionais, né? Porque você tem que entender que a pedra é uma lesão.
Então, essa é uma visão lesional, quando você faz a cintilografia e vê a pedra. Nós procuramos ver a função, então nós usamos exames mais de visão funcional, para entender o funcionamento que está causando aquilo. Tá. Certo? No caso, se causou uma pedra, não é funcional, é uma disfunção. Então, porque você tem, quando está funcionando normal, é funcional. Quando está errado, é disfuncional. Tá. E o terceiro nível é o lesional. Então, nós trabalhamos, a medicina convencional trabalha basicamente no lesional. E nós trabalhamos basicamente no funcional. No Sim. disfuncional, né, melhor dizendo. Tá, e que exames se faz? Exame de sangue? Esses Exame de exames, sangue, exame de urina, exame de imagem, exame de ressonância, todos os exames. mas com uma outra visão, com uma Nós outra busca. olhamos diferente, o olhar é diferente. O que mudou no olhar? Por exemplo, vou dar um exemplo de olhar. Você tem, por exemplo, uma medida, o fibrinogênio, que é um elemento de coagulação do sangue. Normalmente, se você olha na tabela, está lá, o fibrinogênio é de 200 a 400. Como é que se chegou a esse número 200 a 400? Bom, você pegou lá 500 pessoas da população em geral, mediu e deu uma média de 300. Aí a estatística, faz 2 desvios padrão, um desvio padrão 50, 2 100, então de 300 ficou 200 a 400. Então se diz, 200 a 400 é normal, mas isso é a normal estatística, né? Certo? Sim. Foram feitos estudos em que eles seguiram pessoas dos 40, 50 até os 100 anos. Depois pegaram as pessoas com 100 anos saudáveis e voltaram lá atrás, viram como é que eram os exames e as que estavam doentes, como é que eram os exames. Mas essa é uma amostra muito pequena, tem pouca gente com 100 anos aí. Não, mas estatisticamente Vale. fizeram em 3 países, então deu um volume Sim. razoável. É a mesma coisa que pegar para 200 a 400, 300, 500 pessoas, 1.000 pessoas também, Claro. não é 1 milhão de pessoas, né? O que eles viram? Que o fibrinogênio daqueles que estavam bem estava entre 200 e 250, ou seja, estavam no quartilo, nos 25% inferiores, tá certo? Tá. Aqueles que estavam na segunda metade já tinham um risco dobrado de fazer tromboses, papapá. O que estavam no terceiro quartil, aumentava mais ainda o risco. Depois, o quarto quartil, mais ainda. E fora, já tinha. Então, no normal se considera, está dentro, está bom. No nosso caso, aonde é que está dentro? Em que ponto está dentro? E aí você tem uma sequência de exames que a gente faz, porque na sequência você vai checando e contra-checando e vendo todos os sistemas. E aí você tem, então, uma visão geral. Se você está em que nível de risco você está de fazer uma diabetes, em que nível de risco você está, claro, dentro de exame, né? Sim. Duas coisas que não existem em medicina é nunca e sempre, né? Sempre vou te curar, nunca vou te curar, eu te garanto 100% isso, não. É sempre estatístico, né? Claro. Então você consegue mais ou menos estatisticamente determinar se a pessoa está mais perto da diabetes, mais perto da hipertensão, mais perto de uma patologia cardiológica ou mais perto de uma... E aí você vai vendo, porque se o teu paciente estava bem baixinho há 2 anos atrás, aí ano passado subiu, agora subiu mais ainda, o sistema está desajustando, né? Tá certo. E que tipo de medicação vocês usam na medicina sistêmica? Pois é por isso que cai nessas coisas que você falou da formação e nos obriga a fazer Sim. esse tipo de formação ampla, né? Porque um sistema complexo, você não tem como trabalhar com uma técnica só ou com um medicamento só. É que nem o telespectador que tem uma empresa com 2.000 funcionários, como é que você organiza essa empresa com uma pessoa só? Quem tem uma empresa sabe que isso é impossível. Você tem vários departamentos, cada departamento tem o diretor, o gerente, o subgerente, o auxiliar. Quer dizer, são sistemas complexos. Qualquer empresa é um sistema complexo também. Então, assim como você não pode organizar e reorganizar essa empresa com um elemento só, o organismo não pode ser feito assim. Cada uma das técnicas, não existe uma técnica médica que seja esta técnica cura tudo. Porque se você pensar no sistema, é impossível que isso aconteça. Cada técnica tem capacidade de interferir em alguma coisa. Então, a homeopatia tem virtudes e limitações. A ortomolecular tem virtudes e limitações. A medicina chinesa tem virtudes e limitações. Cada uma delas age em certas características do sistema. Então, a composição de técnicas é que vai permitir que haja também uma ação efetiva.